Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. A conduta dos primeiros convertidos em Atos de vender terras ou casas e depositar aos pés dos apóstolos o valor correspondente fazia parte do ensino de Jesus? E se fazia parte do ensino de Jesus, seria correto exortar os irmãos nos dias de hoje a ter a mesma conduta? Em Atos, no capítulo 4, onde nós estamos estudando, a palavra de Deus nos descreve que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ele chega a dar o exemplo de um homem chamado José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Obviamente, a oferta de Barnabé foi espontânea. Ninguém o obrigou a fazer. E se ele conservasse o campo para si, esse campo seria seu. Mas todos estavam fazendo isso. E todos estavam cheios do Espírito Santo. Não era o Espírito Santo que estava constrangendo eles a vender os seus bens e terem tudo em comum? Jesus não havia também ordenado eles a fazer isso? Então o que Jesus quis dizer com se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu? E quando os apóstolos disseram, nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus respondeu, vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmão, irmã, pai, mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Em nosso estudo de número 15, já afirmamos que os discípulos estavam vendendo tudo o que tinham e tendo tudo em comum por orientação do Espírito. E que o Senhor Jesus já havia lhes alertado dessa necessidade. No estudo de hoje, nós pretendemos mostrar por que isso era uma ordenança para eles que aguardavam a vinda do reino naqueles dias e por que essa não é uma ordenança do Senhor para nós nos dias de hoje. O Senhor Jesus lhes ensinou a desapegar-se totalmente das coisas desse mundo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vendei os vossos bens e ajudai os que não têm recursos. Fazei para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo. Tesouro acumulado nos céus que jamais se acaba. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem aforjes. Emprestais sem esperar nenhuma paga. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus disse, segue-me, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Vai e prega o reino de Deus. E ao que diz, deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, Jesus lhe disse, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E por que lhes foi ensinado isso? O Senhor Jesus lhes ensinou que, antes da sua vinda para estabelecer o reino, eles passariam por um período de grande tribulação. Os 7 anos de grande tribulação do qual falou o profeta Daniel. Tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo e nem haverá jamais. E a ordem é, quando vides o abominável da desolação, fujam
Ninguém volte atrás para buscar a sua capa. Ninguém volte para casa para tirar de lá coisa alguma. Quem tiver bens, deixe-os. E é por isso que, para estarem aptos para o reino de Deus, eles precisavam estar desapegados das coisas materiais. Jesus os instruiu a não ficarem sobrecarregados com preocupações deste mundo, para que aquele dia não os pegue repentinamente como um laço. Também ensinou que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu e, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas e, tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui e compra aquela pérola. Esses homens e mulheres, aqui de Atos, no capítulo 4, eles acharam esse grande tesouro, eles acharam essa pérola, o reino de Deus que estava por ser estabelecido em breve. E sabiam que valor nenhum tinha nada do que eles possuíam. Por isso, vendendo tudo, eles tinham tudo em comum, para suportarem juntos o período da grande tribulação, ao qual eles iriam enfrentar. E depois de vencer tudo isso, eles recebessem por recompensa o reino. No próximo estudo, o de número 29, falaremos mais sobre isso. Responderemos: por que nem o reino e nem a grande tribulação esperados nesses dias veio? Porque a nós é dito: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E para eles foi dito: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque a nós foi dito: o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, e para eles foi dito: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque para nós foi dito: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E a eles foi dito: ainda uma coisa te falta. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não perca o estudo de número 29. Olá, irmãos. Eu gostaria de convidar você a curtir a nossa página e acionar o sininho de notificação. Desta forma você será avisado sempre que um novo vídeo for publicado. E também gostaria de convidar você a participar da nossa lista de transmissão pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o nosso número, dizendo: quero fazer parte da lista de transmissão. Assim você receberá diariamente vídeo e notícias do Ministério Graça no Brasil. E será convidado a nos ajudar com ideias para os próximos vídeos. Até o próximo estudo.